Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Botafogo e falar sobre o Lúcio Flávio, auxiliar que assumiu o clube depois da demissão do Bruno Lage. Está sob muita pressão da torcida, mas, segundo as notícias que saíram na imprensa hoje, ele deve permanecer como técnico do clube carioca até o final do Brasileirão, né? Eu acho que, independente do que vai acontecer, ele só fica lá até esse período e na próxima temporada eles vão atrás de um técnico aí para assumir o projeto. Mas a questão é, ele está fazendo um trabalho ruim, o Botafogo vem de 3 derrotas consecutivas e não há mais margem de segurança. Toda aquela margem de 13 pontos que o Botafogo já chegou a abrir, teve até alguns frames aí que eles pegam o Botafogo 16 pontos à frente, mas é um frame incorreto porque naquele momento o Botafogo tinha um jogo a mais, né? Então não é necessariamente 16 pontos a uma vantagem que eles tiveram, mas a questão é, eles já tiveram pelo menos 13 pontos de vantagem. Hoje os 6 primeiros colocados estão separados por 6 pontos e assim, o Botafogo está empatado com o Palmeiras, porém o Botafogo aí tem um jogo a menos. Porém, só está um ponto à frente do Bragantino com o mesmo número de jogos. E como o clube de Bragança Paulista ainda enfrenta o Botafogo nessa temporada, ele só depende de si mesmo para ser campeão brasileiro. Se ganhar todos os jogos que tem pela frente, inclusive o jogo contra o Botafogo, é campeão. Então, a situação é complicada para o Botafogo, é a mais pressão, o mental dos jogadores que já não era aquelas maravilhas fica pior, e assim, muito sobre a contratação do Lúcio Flávio, né, recai até sobre os jogadores, pelo que muita gente está dizendo, né, porque eles que pediram a saída do Bruno Lage e a manutenção ali do Lúcio Flávio como o interino ali, assumindo o clube enquanto o time não tivesse um novo técnico, então é aquela história, né, mas fato é que há um desespero, não à toa surgiu até rumores hoje de que o Botafogo iria no mercado atrás de um técnico que teria sondado o Luxemburgo e o Cuca, né? São dois nomes que, ao meu ver, não fazem muito sentido. Primeiro, o Luxemburgo, que já deu de Luxemburgo no futebol brasileiro, né? O cara já teve seu momento de glória, né? Já teve grandes trabalhos no passado, mas já tem quase 2 décadas que o cara não ganha um título grande, né? E o Cuca, não é nem tanto pela questão, assim, dele como técnico. Tem até um pouco disso, né? Porque, assim, obviamente, mal impeditivo são as polêmicas pessoais, o extracampo, né? Aquele negócio lá do estupro que ele teria cometido em 1987. É tão um pouco curioso, né? Isso aqui, não defendendo, obviamente, de maneira alguma o crime que ele cometeu, mas, assim, em 1987, o cara teve uma carreira toda como técnico e trabalhou como correspondente na Globo, tipo jornalista, né? Durante a Copa do Mundo de 2018, ele comentando jogos, né? É curioso que só em 2023 as pessoas comecem a ter rejeição ao Cuca pelo que aconteceu, sendo que isso já era conhecido, isso já era comentado há mais tempo. Mas a questão é, assim, o Cuca, a meu ver, ele é carro 1.0 subindo o morro. Se não tiver uma reta antes, dificilmente vai dar certo. Pode até, com um bom controle de embreagem, subir no morro, mas a questão é, ele precisa de tempo para fazer as coisas funcionarem, né? No Atlético Mineiro em 2021, um grande trabalho recente dele, começou muito mal. O trabalho dele no início era muito ruim, só foi encaixar lá para a 8ª rodada do Brasileirão. Ele teve o estadual inteiro e aí teve as primeiras rodadas do Brasileirão, o começo ruim na Libertadores, até mesmo na Copa do Brasil, entende? Os começos de campanha do Atlético foram muito ruins, aí começou a engrenar e o time começou a voar no campeonato. Mas a questão é, demorou. O Botafogo não tem tempo, entende? Tem 7 rodadas daqui para frente, então assim, precisa extrair resultado rápido. E nenhuma das opções de mercado que a gente tem no momento aqui, no contexto sul-americano, lhe traz resultados rápidos. Então assim, a situação do Botafogo é complicada, porque nitidamente dos 6 primeiros é o time que vive o pior momento, né? É o time que tem mais a perder. No final das contas, é o time que tem mais a perder por todo o contexto que o Campeonato Brasileiro se desenhou e ficou meio sem escolha, né? Então, é aquela história, né? A saída do Luiz Castro foi, no final das contas, tudo que não podia ter acontecido, né? Porque o time estava indo bem. No final, o Cristiano Ronaldo é o grande culpado pela queda do Botafogo, já que foi ele que ligou pro Luiz Castro e agora ele tá lá treinando o Al Nassr, né? Mas fato é que a gente está vendo aí um Botafogo que está desmoronando e o Lúcio Flávio no final vai sendo aí meio que o grande culpado para muita gente, sendo que eu acho que no final ele é meio que uma vítima. Ele está lá trabalhando no clube e no final essa bomba caiu na mão dele e assim, infelizmente, não é um cara lá dos mais capacitados para conduzir o clube nessa situação, né? Uma pena para ele, mas é aquela história, né? Ele é meio vítima da situação que foi montada. Eu acho que assim, o Botafogo, ao meu ver, não errou em atrás do Bruno Lage, que ninguém tinha como saber que ia acabar naquilo, né? Mas eu acho que nenhum clube pode ser muito
muito refém também dos jogadores. Não acho que o jogador devia indicar técnico, né? Pelo que falam os rumores, né? De que foi ele que quis indicar o Lúcio Flávio. O técnico não é para ser só o paizão, o cara que mantém bom ambiente. Ele tem que treinar o time taticamente, dar o time organização. E se ele não consegue fazer isso, né? E o negócio dança, né? E a gente está vendo aí, o Botafogo está numa situação complicada. Agora tem que vencer, não tem mais margem de erro. Qualquer tropeço, eles podem ser ultrapassados na tabela. Eles que estão liderando o Brasileirão há tanto tempo, acho que há mais de 20 rodadas, agora tem a chance real de perderem a liderança do campeonato. A ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.